Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1030ª, 70ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 26 de novembro de 2019, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador Euclides Tizian para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos que fiquem em pé. Proteção de Deus àqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva. E os olhos de Deus estão voltando para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá. De nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem olhar a Ele, é quem é a sua força. Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e a bênção. Cumprimento a todos os vereadores, a todos os funcionários da casa, imprensa, todas as pessoas da comunidade que se fazem presente aqui nessa noite, sejam todos muito bem-vindos, e também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Determina o secretário, vereador Diego Francisco, que faça a leitura da ata. Ata da 1030ª, 69ª sessão ordinária, realizada em 19 de novembro de 2019. Coloco a ata em discussão. Nenhum vereador. Coloco a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determinou o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Do secretário do Meio Ambiente, Preservação Ecológica, Sr. Edenilson Claus, solicitando que os vereadores realizem um agendamento com o secretário para uma explanação sobre drenagem urbana de nosso município. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo o aviso número 166 de 2019 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, convidando os vereadores para uma reunião no dia 27 de novembro de 2019, às 13 horas, no Centro Administrativo Prefeito Gabriel Steiner, para fins de explanar sobre projetos de lei que serão protocolados na Câmara de Vereadores. Do Executivo Municipal, convidando os vereadores para a abertura do 3º Natal da Paz, no dia 29/11 de 2019, às 20 horas, no Pavilhão de Atividades Culturais, PAC. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do PP 343 de 2019, do vereador Carlos Dietrich. Tem mais, peraí. Tem bastante. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de Estância Velha, Rio Grande do Sul. O cartório eleitoral de Estância Velha informa que estamos a 12 dias do final do prazo para o cadastramento biométrico e ainda faltam em torno de 10.500 eleitores fazerem o procedimento. Aproximadamente 10.500 eleitores, 30%, ainda não fizeram a biometria do título de eleitor. Quem não fizer a biometria terá o documento cancelado e não poderá votar nas próximas eleições em 2020, onde serão escolhidos prefeito e vereadores. Pedimos que os eleitores venham o quanto antes fazer a biometria, para evitar as enormes filas dos últimos dias. Trazer documento oficial de identificação com foto,
comprovante atual de endereço no município em nome do eleitor ou de seus pais, cônjuges, irmãos ou filhos. Dúvidas? Contate o cartório eleitoral. Contato 3561-1837 ou mensagem WhatsApp para 99511-0466. Não é obrigatório agendar horário para o atendimento durante a semana, mas para a comodidade e conforto do eleitor, é possível que escolha um horário que melhor lhe atender pelo site. Cartório Eleitoral de Estância Velha, Rua Teodomiro Porto da Fonseca, 130, Sala 2, Centro. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas. Aberto também ao meio-dia. Atenciosamente, Detiana Custódio, chefe do cartório de Estância Velha. Isso aqui é complicado. Vamos lá. É complicado, né? Vamos lá. CE Regov NH 6.124 de 2019. Prefeitura Municipal de Estância Velha, Caixa. Contrato de repasse OGU MC 8515-61 de 2017. Operação 104 4543 IFE 92. Ofício de Crédito de Recursos OBTV. Para a Câmara de Vereadores de Estância Velha. A Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, com cópia para a Prefeitura Municipal de Estância Velha, assunto: crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Excelentíssima Senhora Presidente, conforme o ofício 839 de 2019, anexo, notificamos Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 30/10/2019, no valor de R$ 81.156,97, na conta vinculada ao contrato de repasse número 851561 de 2017, firmado com o município de Estância Velha, assinado em 22/11/2017, no âmbito do programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, sob a gestão do Ministério da Cidadania, que tem por objeto execução de obras de infraestrutura esportiva. Solicitamos que a Câmara Municipal deste município possa confirmar a leitura em atendimento às portarias 507 de 2011, no prazo de 2 dias úteis, contando a data da liberação, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997. Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Meire Lúcia Teixeira, assistente júnior, Arthur Fernandes de Souza, coordenador, Regov RE, Governo Novo Hamburgo RS. Senhora Presidente, por uma questão de ordem aqui, eu solicito então que um representante do Executivo, na próxima comissão especial, na próxima reunião, nos explique, né, qual é o valor, né, e do que se trata esse valor que consta aqui como bloqueado, no valor de R$ 81 mil. Eu acredito que a presidência da comissão pode encaminhar ofício, né? Desculpa, mas estava desligado o microfone. Mas eu acredito que a presidente da comissão pode já encaminhar ofício, né, direcionado ao executivo solicitando essa informação. E solicitando o comparecimento, né, da pessoa responsável pelo setor também. Tem mais, viu? Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros Militar RS. Novo Hamburgo, 20 de novembro de 2019. Ofício número 2 do subcomandante do 2º Batalhão de Brigada Militar, 2019. E uma senhora vereadora Veridiana Ferraz Monteiro, presidente da Câmara Municipal de Estância Velha. Assunto: solicitação de direito de resposta. Ilustríssima senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, ao ter tomado conhecimento da manifestação na tribuna do senhor vereador Carlos Boni, na tribuna desta respeitável casa, no último dia 12/11 de 2019, venho através deste prestar as informações a seguir, solicitando que o presente tenha ampla divulgação, tanto na Câmara de Vereadores, como para a comunidade estanciense. Primeiramente, gostaria de trazer a público que não é de interesse do comando do Corpo de Bombeiros o afastamento
dos bombeiros comunitários, que sempre trabalharam ombro a ombro com o efetivo militar, compondo o Corpo de Bombeiros de Estância Velha, e nem mesmo que seja extinta a Associação dos Bombeiros Voluntários deste município. Tanto é verdade que estamos recrutando interessados em compor em nova turma de bombeiros comunitários para que continuemos atendendo com excelência a comunidade de Estância Velha. Importante ressaltar ainda que temos especial preocupação com o nome da instituição, e aí a necessidade de rigor no recrutamento dos candidatos a fim de obtermos um perfil de pessoas que venham a compor o efetivo de bombeiros militares e comunitários e também de apuração de eventuais desvios de conduta. Isto para não sofrermos o risco de termos fatos irregulares desabonando que venham a manchar o nome da corporação. Esta que conta com imensa credibilidade, não só em Estância Velha, como também no mundo todo. No mesmo sentido também, temos preocupação especial com a utilização das verbas, tanto provenientes do FUNREBOM, Fundo Municipal de Reequipamento dos Bombeiros, bem como os valores disponibilizados através da Associação dos Bombeiros Comunitários de Estância Velha. Além disso, este comando tem total interesse em ter conhecimento sobre os atos de servidores militares, independente do posto ou graduação, ou de bombeiros comunitários. Sobre este ponto, solicito que seja encaminhado para este comando possíveis desvios de conduta praticados por servidores militares ou voluntários, tanto em atividades operacionais como de gestão. Desta forma, entendemos que a manifestação, como a do vereador Carlos Boni na tribuna da Câmara de Vereadores, só vem a causar uma sensação de insegurança na população de Estância Velha, e em nada contribui para o bom andamento do trabalho da corporação neste município. Assim, solicito espaço na próxima sessão ordinária da Câmara, esta que, segundo me consta, ocorrerá no dia 26 de novembro, para dirimir eventuais dúvidas, tanto dos vereadores como da comunidade estanciense. Alexandre Soares Nunes, subcomandante do 2º BBM. Com relação à solicitação do subcomandante dos bombeiros militares aqui de Estância Velha, conforme já conversado e já entregue ofício, né? Na tarde de ontem, ao senhor Alexandre, de acordo com a Lei Federal 13.188 de 2015, que é assegurado, né, o uso de direito de resposta ou retificação gratuito, para efeitos dessa lei, então, essa casa considerará o prazo de 3 minutos, proporcional ao agravo, prorrogável por mais 2 minutos, que daria um total de até 5 minutos. Na data de hoje, então, e o subcomandante veio conversar comigo, não tanto no intuito de dar como direito de resposta, mas mais de desfazer essa sensação desagradável que acaba se gerando, né, entre o Corpo de Bombeiros, entre os bombeiros comunitários, né, e os bombeiros militares, no sentido de colocar também que os bombeiros militares estão à disposição da comunidade, têm o interesse de resolver essa questão da melhor maneira possível, né, da forma mais diplomática possível, para que os dois continuem trabalhando lado a lado, né, e dar esses esclarecimentos aqui para a comunidade. Então, conforme o nosso regimento da casa, eu até tinha comentado que, que provavelmente os vereadores não poderiam fazer questionamentos, mas após a sua explanação, daí cada vereador poderá fazer uma pergunta no tempo de 1 minuto, né, e daí o senhor terá o seu tempo de resposta também. Certo? Então, daí os vereadores, depois da explanação, que quiserem formularem seus questionamentos, também poderão fazê-los. Passemos, então, à ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providência, pedidos de informação e pedidos de indicações.
Pedido de informação número 56 de 2019, autor vereador Euclides Tizian. Pedido de providências número 357 e 358 de 2019, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providências número 359 e 360 de 2019, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providências número 361, 362, 363 e 364 de 2019, autor vereadora Veridiana Monteiro. Pedido de providências número 365, 367 e 368 de 2019, autor vereador Lotário Sevold. Pedido de providências número 366 de 2019, autor vereador Sérgio Verle. Indicação número 50 de 2019, autor vereador Carlos Albino Dietrich. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 20 de novembro de 2019. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Essa indicação visa indagar o Poder Executivo se a praça localizada na Rua dos Municípios, ao lado da UBS do Campo Grande, já possui nome. Caso ainda não tenha sido feita a denominação, sugiro que esta praça receba o nome de Clodomiro Américo, Nego Dito, que foi morador do bairro Campo Grande. A comunidade afirma que ele sempre foi muito prestativo e preocupado com o bem-estar de todos, e nada mais justo do que homenagear este cidadão estanciense. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Carlos Dietrich, vereador do MDB. Indicação número 51 de 2019. Autora vereadora Veridiana Monteiro. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 21 de novembro de 2019. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação, conforme segue. Essa indicação vem propor a revitalização da praça do bairro Bela Vista, localizada na rua Walter Klein, em frente ao MF Ervino Arthur Ritter. A implantação de uma academia ao ar livre, brinquedos novos para as crianças e uma calçada ao redor da praça. Diante da constante cobrança dos moradores e usuários, viemos interceder junto ao Poder Executivo para que seja priorizada essa revitalização, pois a praça em si gera uma qualidade de vida melhor para os moradores e seus frequentadores, embora a escola localizada nas proximidades também usufrui do espaço para atividades relacionadas ao esporte, lazer e aprendizagem das crianças. Os moradores já se manifestaram a respeito, pedindo providências do poder público e aguardam até hoje. Os moradores relatam que no período de férias, feriados e final de semana dos mesmos e das crianças, não teriam espaço próprio para o lazer e bem-estar da comunidade. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração Veridiana Monteiro, vereadora do PSB. Indicação número 52 de 2019. Autor vereadora Veridiana Monteiro. Estância Velha, Rio Grande do Sul, 21 de novembro de 2019. Pelo presente expediente, o vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência propor indicação conforme segue. Essa indicação vem propor a revitalização da praça do bairro Bela Vista, localizada na rua Leopoldo Albino Hermann, a implantação de uma academia ao ar livre, brinquedos novos para as crianças e uma calçada ao redor da praça. Diante da constante cobrança dos moradores e usuários, viemos interceder junto ao Poder Executivo para que seja priorizada essa revitalização, pois a praça em si gera uma qualidade de vida melhor para os moradores e seus frequentadores, embora a escola localizada nas proximidades também usufrui do espaço para atividades relacionadas ao esporte, lazer e aprendizagem das crianças. Os moradores já se manifestaram a respeito, pedindo providências do poder público e aguardam até hoje. Os moradores relatam que no período de férias, feriados e final de semana,
as crianças não teriam espaço próprio para o lazer e bem-estar da comunidade. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Veridiana Monteiro, vereadora do PSB. Todos os pedidos serão encaminhados ao Executivo. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos a serem votados. PL 81 de 2019, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Estância Velha para o exercício de 2020 e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 94 de 2019, de expediente número 118 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 81 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Vereadora Márcia Ribeiro. Senhora Presidenta, colegas vereadores, colegas servidores da Casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Senhora Presidenta, antes de votarmos este projeto, se faz necessário informar à população que o projeto de lei 081 de 2019, ou seja, o que define em valores o que será o orçamento de 2020 do município, é uma peça que trabalha com estimativas, tanto de receita quanto de despesas para a gestão do município para o próximo ano. O que temos hoje aqui para votar é o orçamento, a Lei Orçamentária Anual, que estima para 2020 uma receita no valor de R$ 173.514.408. Desse valor, R$ 139.908.408 é o que chamamos na contabilidade de orçamento fiscal. O restante, no valor de R$ 33.606.000, concerne a rubrica de Seguridade Social, ou seja, são os valores que serão devidos pelo município e pelos servidores ao longo do ano como receita e despesa, para prover principalmente o Fundo de Aposentadoria dos Servidores. Administrar o município, porém, exige essencialmente o mesmo esforço que todos os trabalhadores assalariados fazem da administração de seus próprios ganhos. Nunca gastar mais do que se recebe. Vimos que na administração passada, no primeiro mandato, o desconhecimento da gestão pública levou o município a uma situação limite das suas finanças. Felizmente, a administração caiu em si e conseguiu reverter a situação cambaleante das finanças do município. Este descompasso, no entanto, comprometeu os avanços que o município vinha conseguindo. Agora, neste mandato, estamos vendo uma situação semelhante. Estudando as receitas e despesas do município de 2017 a 2019, no período de janeiro a outubro, notei o crescimento do que a contabilidade chama de restos a pagar. Ou seja, entre o total empenhado de recursos e o total liquidado, restou ainda a pagar neste mesmo período, em 2017, por exemplo, R$ 1.400.000. Este valor representou 1,26% do total de recursos empenhados no mesmo período. Em 2018, foram 2,6 milhões, correspondente a 2,15% do valor empenhado naquele ano até outubro. Agora, em 2019 até outubro, já são 8,2 milhões de restos a pagar, correspondente a 6,31% do valor empenhado no ano.
O valor e o percentual triplicaram em relação ao ano anterior. Expondo estes números, ao votarmos o orçamento para 2020, busque informar sinteticamente a população sobre a situação presente e a expectativa da situação futura do município, no que se refere às suas finanças. Olhando estes números, temos a impressão de que está faltando mais atenção e diligência da gestão dos recursos públicos nos últimos anos. Gerir o município requer uma permanente atenção para manter o equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta, e no que se gasta. A realidade das nossas receitas não é tão ruim quanto a realidade das nossas despesas. Mas sem se aplicar seriamente os princípios da boa gestão pública e deixar de lado arranjos políticos de interesse nada coletivos, uma administração municipal pode comprometer seriamente o futuro de um município. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Coloco, então, o projeto 081/2019 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto 081/2019 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário dê sequência na leitura da emenda. Emenda modificativa 13 de 2019, do Legislativo... 12. Emenda modificativa 12 de 2019, do Legislativo Municipal. Autora vereadora Márcia Ribeiro, ao PL número 81 de 2019, que estima e fixa a despesa do município de Estância Velha para o exercício de 2020 e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 98 de 2019, de expediente número 134 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa 12 de 2019 ao PL 81 de 2019 está apta a ser votada. Coloco a emenda modificativa em discussão. Vereadora Márcia. Senhora Presidenta, dispenso saudações por já tê-las feito. Quero fazer uma discussão aqui em relação a esta emenda que eu estou apresentando. O objetivo desta emenda, então, é remanejar R$800 mil da rubrica Reserva de Contingência, que está proposta, né, da proposta orçamentária para 2020, para a rubrica Construção e Ampliação e Reforma do Hospital, onde consta, na LOA, consta 250 mil para a reforma e ampliação do hospital para 2020. Com isso, se terá destinado a esta rubrica um valor de R$1.005.000. Este é o valor estimado para a obra de construção de um novo centro obstétrico e de partos no Hospital Municipal Getúlio Vargas. O mandato fez esta emenda para reafirmar o compromisso do próprio Executivo na ampliação do hospital, visando a retomada dos serviços de parto e obstetrícia no nosso hospital. Venho aqui, então, solicitar, né, encarecidamente, que os colegas vereadores votem a favor desta emenda, porque nós temos um compromisso da prefeita municipal, né, quando levamos para a prefeita a discussão de uma emenda parlamentar no valor de R$900 mil, né, já foi dito, já foi falado aqui sobre isso. Temos o compromisso da prefeita na construção do centro de parto normal, para que as nossas gestantes possam voltar e realizar os seus partos aqui no município, né? Nós tivemos já uma experiência aqui no ano de 2018, quando propomos uma emenda também na Lei Orçamentária Anual para 2009, para a construção da Unidade de Saúde da Família no bairro Lago Azul.
né? Se não tivéssemos proposto esta emenda, né, junto com o apoio dos vereadores, feito reunião na comunidade, a comunidade veio até aqui, a gente conseguiu aprovar essa emenda e está se tornando uma realidade a construção da unidade de saúde no bairro Lago Azul. Né? A unidade já está licitada, a obra já está licitada e a previsão, inclusive, da conclusão desta obra é para o início do ano que vem. Então, venho aqui reforçar, tá, a importância de termos aqui no município. Sei que os vereadores acompanharam, né, todo o processo que o nosso município deixou de fazer partos aqui. Então, nós estamos emendando a LOA para que o município consiga realizar e fazer essa obra em benefício da nossa comunidade de Estância Velha. Muito obrigada. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Coloco a emenda modificativa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a emenda modificativa 012 de 2019 ao projeto de lei 081 de 2019 por unanimidade, aprovada por unanimidade em votação única. Pode dar sequência. Emenda modificativa 13 de 2019 do Legislativo Municipal. Autores vereadores Diego Francisco, Márcia Ribeiro, Carlos Boni, Lotário Sevold e Valdecide Vargas. Ao PL número 81 de 2019, que estima e fixa a despesa do município de Estância Velha para o exercício de 2020 e dá outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 99 de 2019, de expediente número 135 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa 13 de 2019 ao PL 81 de 2019 está apta a ser votada. Coloco a emenda 13, emenda modificativa, em discussão. Algum vereador? Vereador Diego. Ao cumprimentar então a senhora presidente, veridiana, cumprimento também o colega da mesa, primeiro vice-presidente Lotário Sevold, demais vereadores, funcionários desta casa, funcionários também do Poder Executivo, em especial aos amigos da Secretaria de Obras e da Defesa Civil, de outras secretarias também. Cumprimento aqui os bombeiros comunitários de Estância Velha, em nome do Major Alexandre Soares Nunes, bombeiros militares. Cumprimento a imprensa, hoje representada pela Sandra, a Beatriz, vice-presidente da ASP, Camila, né, vice-presidente dos sindicatos dos municipários. Também presente nesta noite a ex-vereadora Mana, o ex-vereador Plínio e a todos que nos assistem em casa através das redes sociais. Bom, esta emenda à LOA, eu fui procurado logo após, vamos ver se vocês lembram, o incêndio que deu aqui em cima no mato, do lado do cemitério, e a Defesa Civil ajudou, né, a combater o incêndio, combater o fogo, e não tinham material, né, para combater, para trabalhar naquele momento. Então pegaram galhos, alguma coisa, depois eu recebi algum desses funcionários aqui na Câmara, né, e a gente percebeu da dificuldade, né, que os profissionais têm em ter equipamentos de qualidade para prestar um serviço naquele momento que mais precisa, né, naquele momento de mais urgência. Então eu disse no primeiro momento que tentaria, através de uma emenda parlamentar, né, que a gente conseguisse recurso para estar destinando para a Defesa Civil. E uma segunda opção seria uma emenda à LOA. Pois bem, recebemos então a lei orçamentária aqui de 2020 e eu fiquei bem surpreso quando eu vi o valor que a Defesa Civil teria para gastar no ano todo de 2020. É um valor de 38 mil. Acho que então apenas isso, né? O ano inteiro para se equipar, para trabalhar, é um valor bem irrisório. Eu trouxe essa discussão na comissão especial aqui na segunda da semana passada, junto com os colegas vereadores e todos eles que estiveram presentes, né, na comissão, na reunião, prontamente
se prontificaram a assinar junto o projeto, assinar junto esta emenda, acrescentando um valor de R$50 mil, então, para a Defesa Civil, neste primeiro momento. Então, o valor ele vai dobrar, né? Ele vai passar até um pouco do dobro que ele tinha. Mas nada disso impede que a gente continue buscando cada vez mais recursos, né, para equipar a nossa Defesa Civil, para dar uma melhor condição de trabalho para todos vocês. Então, por hoje era isso, né? Eu acho que a emenda já tem 6 assinaturas, provavelmente ela será aprovada, dificilmente não. Agradeço, então, a atenção de todos. Boa noite. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Ninguém? Coloco, então, a emenda modificativa 13 de 2019 em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro a emenda modificativa 013/2019 ao projeto de lei 081/2019 aprovada por unanimidade em votação única. PL 89 de 2019 do Executivo Municipal. Criar crédito adicional especial no valor de R$200 mil e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 100 de 2019, de expediente número 131 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 89 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto 089 em discussão. Nenhum vereador vai querer se manifestar? Coloco o projeto, então, em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovado o projeto 089/2019 por unanimidade em votação única. PL 90 de 2019 do Executivo Municipal. Criar crédito adicional especial no valor de R$1.393.520 e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 101 de 2019, de expediente número 132 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 90 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto 090 em discussão. Algum vereador? Vereador Diego. Bom, dispenso o cumprimento, senhor presidente, por já ter sido feito aqui antes. Este valor aqui, o PL 90 de 2019, para quem nos assiste em casa e a todos os presentes, ele trata que ele está abrindo um crédito especial de R$1.393.000. O que é esse valor? Esse valor é aquele do pré-sal, né, que o município iria ganhar. Então, esse valor é adicional, não estava previsto, e com a venda do pré-sal, então eles incluíram uma parte para o Estado também, né, para a União e para os municípios. Estava previsto que Estância Velha recebesse, então, em torno aí de R$2.400.000, porém, como o leilão não foi como esperado, a gente está recebendo aqui quase R$1.400.000. É um pouco abaixo, né, bem abaixo do que a gente esperava, porém é um valor que veio assim, caiu de paraquedas, então é sempre bem-vindo. O que eu venho alertar hoje é que são quase R$1.400.000 a mais que a gente tem, né, que a gente está tendo aqui esse ano, que não estava previsto, então, no orçamento do ano passado, quando foi feito para este ano, e este valor poderia servir para fazer algum investimento, né, que a cidade tanto precisa, e para construir um ginásio de esporte, que muito bem daria para fazer, né, conforme a gente precisa no município de Estância Velha, com uma arquibancada, com um vestiário, ou até mesmo um espaço cultural, né, que a gente não precise pagar aluguel de 10 mil mensal, ou até mesmo esse valor daria para construir ou começar a obra da prefeitura municipal. É um prédio hoje que a gente paga aluguel, nós não temos uma prefeitura. Pois bem, esse R$1.400.000 provavelmente deve ir para a conta, tudo para pagar, né, a Previdência, deve ser para pagar o Fundo de Aposentadorias e Pensão, que o déficit desse ano já passa de 3 milhões, em torno aí de 3.600.000, né, que o município não conseguiu honrar. Então, assim, ao mesmo tempo que eu fico aqui feliz, né, que a gente está votando, a vinda de R$1.400.000 a mais, eu fico aqui triste, né, que o resultado desta gestão, deste desgoverno, deixa chegar nesse ponto, que agora não cobre nem a metade do rombo do Fundo de Aposentadorias e Pensão.
Então, por hoje, era isso. Mais algum vereador? Ninguém mais quer se manifestar? Coloco, então, o projeto 090 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro o projeto 090 de 2019 aprovado por unanimidade em votação única. PL 91 de 2019, do Executivo Municipal, que concede desconto no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e taxas correlatadas no exercício de 2020 e da outras providências. Solicito que o secretário faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 102 de 2019, de expediente número 133 de 2019, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o PL 91 de 2019 está apto a ser votado. Coloco o projeto de lei 091 em discussão. Nenhum vereador? Coloco o projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro o projeto de lei 091 de 2019 aprovado por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. PL 92 de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de política municipal de atendimento aos direitos da juventude, criação do Conselho Municipal de Políticas e Ações para a Juventude, CONJUVE, e criação do Fundo Municipal da Juventude, FMJ, e da outras providências. PL 93 de 2019, do Legislativo Municipal, autor vereador Carlos Boni, que institui o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha. PLC 004 de 2019, do Executivo Municipal, que cria gratificação e adicional para os titulares do cargo público municipal efetivo de médico, altera a Lei Municipal número 1041 de 1990 e a Lei Municipal Complementar número 3 de 1995 e Lei Complementar número 77 de 2011 e da outras providências. Baixo todos os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça, na sequência para a Comissão Parlamentar Fiscalizatória. E agora, antes da gente esgotar a ordem do dia, então, e na sequência nós vamos ter depois a palavra livre, conforme o ofício recebido, 002 de 2019, do subcomandante do 2º Batalhão dos Bombeiros Militares. Então, eu vou passar a palavra ao senhor Alexandre Sório Nunes, no prazo de 3 minutos, prorrogáveis por 2 minutos, totalizando 5 minutos, e na sequência a gente poderá ter o questionamento dos vereadores. Por favor, senhor Alexandre, pode fazer uso da tribuna e fica à vontade. Alô? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Cumprimentar a presidente da casa, a vereadora Veridiana, que já nos conhecíamos pelos nossos filhos, né? Cumprimentar em especial... Não está sendo... Será que eu vou ter que repetir? Não, né? Não precisa. Tá. Cumprimentar o vereador Carlos Boni, pelo qual tenho muito apreço, né? E como eu lhe disse em telefone, eu não consigo me colocar no seu lugar. Eu tenho 2 filhas e imagino a sua dor, né, de ter perdido uma filha jovem, né? Me convalesço com a sua situação, né? Cumprimentar a dona Marlene, né? Deixo aqui a minha continência ao Adriano, meu amigo, né, que faleceu há pouco tempo, né, que está aqui presente. Cumprimentar os bombeiros militares, que labutam aqui diariamente na defesa da população de Estância Velha. Demais vereadores, desculpa por não citar o nome, para não perder todo o meu tempo com isso. Eu quero dizer que nós estamos aqui para somar, né? Cumprimentar os bombeiros voluntários, né? Dizer para vocês que a casa está aberta para aqueles que quiserem retornar, por favor, retornem, né?
dizer para os senhores que a gente necessita esse trabalho ombro a ombro com os bombeiros voluntários. Para os senhores terem ideia, a nossa escala mínima para eu ter uma guarnição mínima são 16 pessoas. O nosso efetivo hoje é 12 aqui, né? Então eu não consigo trabalhar sozinho, certo? Então nunca foi a posição do comando em terminar com bombeiro voluntário. De maneira nenhuma. Sim, nós temos uma preocupação muito grande com a nossa imagem, que ela não é distância velha, como eu disse no ofício, e sim ela é mundial, né? O bombeiro é aquela pessoa que vai ajudar. Então eu não posso ter um malfeitor executando essa atividade. Eu não posso ter uma pessoa que vai tentar agarrar uma vítima, que vai tentar furtar uma carteira de uma vítima, né? Como nós já tivemos aí candidatos que tinham problemas policiais. A gente não pode aceitar esse tipo de pessoa, né? Porque nós somos bombeiros, somos funcionários públicos, né? Mas também poderemos ser vítimas, ou termos um familiar nosso como vítima. Então nós temos que ter top, excelência nas pessoas que vão atuar nisso, né? Dizer também que nós não temos nenhum interesse que a Associação de Bombeiros Voluntários ela se extingua, né? Nós temos total interesse que ela permaneça forte, inclusive está aqui a Caiane, que foi chamada, a Sara, que foi chamada para assumir a presidência, né? Que nós precisamos de pessoas assim para regularizar a situação e conseguir novamente receber aquela verba da prefeitura que nos ajuda muito, né? Para conseguir recursos, para manutenir viaturas, para alimentar as pessoas, né? Então, quem diz que nós queremos terminar com o bombeiro voluntário, quem diz que nós queremos brigar, né, está bem enganado. Dizer também que dentro daquilo que aquela preocupação que nós temos com a nossa imagem, nós temos uma preocupação muito especial, né, com qualquer desvio de conduta, qualquer desvio de conduta, seja ele operacional, ou seja, alguém que fez algo errado no atendimento operacional da ocorrência, seja na gestão. Então, se qualquer um dos senhores ou qualquer um da comunidade tiver conhecimento de algum bombeiro, seja ele militar, ou seja ele voluntário, que trabalha em Estância Velha ou na nossa região, né, que a nossa região, o batalhão que eu sou subcomandante, vem desde Montenegro, né, para os senhores terem, vai a Sapucaia até Parobé, Taquara, toda a nossa área. Se alguém tiver conhecimento de algum desvio de conduta nesse sentido, por favor, nos traga. Tá? Acho que é isso aí. Foi 5 minutos, Felipe, ou mais 2? Infelizmente foram 5 minutos, mas se o senhor quiser concluir. Estou tranquilo. Tranquila? Se o senhor quiser fazer alguma conclusão, mais 1 minuto, não fica à vontade. Dizer que a gente tem total interesse e que nós, talvez alguns saibam que nós tivemos alguns desvios de conduta de militares, militar com 30 anos de serviço, que estava pedindo dinheiro na prevenção, cortamos a cabeça. Vai se aposentar pelo INSS se aposentar. Então, assim, nós somos rigorosos na apuração de malfeitores. E somos parceiros, total parceiros, e pedimos aqui a parceria da Câmara de Vereadores, inclusive na divulgação do curso que está aberto de bombeiros voluntários. Já pedimos autorização no comando e temos autorização. Está aberto um novo curso de bombeiros voluntários, né? Pedimos a divulgação e o apoio da Câmara para que mande pessoas de bem, né? Para que somem conosco. Tá? Seria isso. Muito obrigado. Desculpa ter excedido o tempo. Imagina. Algum vereador gostaria de se inscrever para questionamento? Vereador Diego, por favor. Então, boa noite, Major Soares. Eu gostaria de saber se em algum momento
teve alguma reunião, então, da parte dos bombeiros militares, né? E que teve a participação dos bombeiros comunitários, né? Você chegou em algum momento dessa discussão, antes, aliás, desse problema, dessa situação, se vocês se reuniram e tentaram acertar, né, os pontos ali. E já deixo aqui a sugestão, né, conforme eu deixei anteriormente, para a gente fazer, se for preciso, se for possível, uma audiência pública sobre a questão dos bombeiros aqui em Estância Velha. Eu acho que a presidente deixa a casa à disposição e a gente pode convidar ali, então, todas as partes interessadas, que seriam os bombeiros militares, né, os comunitários, o CONCEPRO, a prefeitura representada pela Secretaria da Administração e Segurança Pública, também a comunidade de comerciantes, né? Então, a pergunta, primeiramente, que eu faço é se houve alguma reunião das duas partes, né? E depois, então, eu deixo a sugestão aqui para a gente fazer essa audiência pública. Sim, houve essa reunião, não uma, mas 3, né? Onde uma delas eu participei e pedi encarecidamente, né, para os bombeiros voluntários e para os militares, para que começassem a se unir. Todo mundo tem diferença. Todo mundo tem diferença. Eu tenho diferença de pensamento de um ou do outro, mas não é porque eu não vou... Essa casa é um exemplo, né? A gente tem que ouvir um outro, aceitar a opinião do outro, né? Alguém tem que decidir, mas vai ter que aceitar a opinião do outro. Então foi feita essa reunião e eu chamei a Caiane, que está aqui presente, também meus sentimentos pelo Adriano, para fazer parte. A Sara também está presidente, né, para fazer parte da diretoria, né? Ela está com alguns problemas administrativos pela morte do Adriano e pelo antigo presidente, mas a gente é obrigado a resolver esse problema, a desarmar esse nó, né? Tive aí na Câmara de Vereadores solicitando o apoio da Câmara de Vereadores para interceder junto ao Banrisul, para que a gente conseguisse dar agilidade, para se conseguir captar verba e conseguir se colocar uma nova presidência, né? E tamanha foi a minha surpresa que algumas pessoas que a gente confiava resolveram sair, né? Eu não sei bem quais são os motivos e gostaria sinceramente de saber, né? Já perguntei, já pedi, gostaria realmente de saber quais foram os motivos, que a gente quer agregar, a gente quer somar. E como muito bem diz o vereador Carlos Boni, qualquer meio segundo para salvar uma vida faz toda a diferença. Faz toda a diferença, senhores. Então, se a gente ficar brigando, ficar com disputa de beleza, a gente só vai... Quem vai sofrer é a população. Quem vai sofrer é a população. Isso só perde-perde. Isso é perde-perde. Tá? Então, pedimos novamente o apoio da Câmara de Vereadores e estamos à disposição de comparecer nessa casa. É um grande prazer e agradecemos aí novamente pela abertura do espaço. Mais algum vereador? Vereador Lotário? Gostaria de fazer pergunta? Pode ser. Boa noite, comandante. O senhor acha, então, que deva ser formada uma nova diretoria dos bombeiros voluntários? Ser eleito um novo presidente? É necessário, né? É necessário porque a diretoria que existia, infelizmente o Adriano faleceu, ao qual deixo a minha continência e o meu respeito, o meu agradecimento por todo o trabalho que ele fez. E ele trabalhou junto comigo várias vezes, narrando formaturas de bombeiros voluntários, né? A senhora, a dona Marlene, está aqui, que não deixa mentir, né? Com o falecimento deles, a gente não tem uma representatividade. E foi esse o motivo da reunião, a gente pedir para que houvesse uma liderança para que a gente conseguisse captar verbas, fortalecer a instituição, fortalecer a associação e conseguisse fazer um bom trabalho. Até porque a verba que vem da prefeitura tem que ter o destino. Ela não está vindo justamente porque a gente tem problemas da pessoa, da responsável, né? De titularidade da presidência. E exatamente não tem para quem passar, né? É esse impasse que nós estamos, né? Então, assim, eu convido vocês para retornarem. Aqueles que quiserem retornar, que retornem, né? Mais algum vereador? Vereadora Django, sim. Comandante Soares, boa noite. Boa noite. Mas não seria tanto uma pergunta, mais um comentário, e gostaria que o senhor daí desse a sua opinião também. Primeiro, voluntários. Né? Voluntários, eles não têm um salário, eles têm aquela ajuda ali que o município dá, né? Eu lembro muito bem quando o finado Adriano estava na corporação,
ele lutou muito. E a minha pergunta mais por que a dificuldade hoje de um presidente, de alguém assumir, e se essa pessoa para assumir hoje, se vai fazer a defesa como fez o Adriano dos voluntários, não vai ter, ou está, quem sabe, temendo uma pressão, uma cobrança maior, ou não ser desta forma. Isso que eu gostaria de entender. Por isso, tanta dificuldade hoje. Segundo o que eu conversei com algumas pessoas voluntárias que agora afastado, temem isso. Eu vou ser bem objetivo. Por favor. Se algum abaixo de mim, certo? Algum militar ou algum voluntário fizer pressão contra a presidência da associação, que deve ser de maneira legítima, de maneira honesta, de maneira reta, né? Eu não posso vir para fazer falcatrua, né? É isso, né? Eu tenho que ser reto, né? Pagar as contas, pegar o dinheiro para fortalecer, para ajudar o próximo, para ajudar o nosso irmão, né? Se alguém abaixo de mim, né, fizer força para que isso não dê certo, está muito errado, certo? Está contra mim, está contra o comando do Corpo de Bombeiros, certo? Então, assim, nós temos total interesse que venha uma diretoria, né, mas para trabalhar junto com a gente. E não ficar com diz-que, ficar dizendo inverdades, ficar falando coisas que a gente precisa ter materialidade. E, por favor, senhores, se tem materialidade com qualquer pessoa, qualquer bombeiro, por favor, me traga. Mais uma vez eu peço. Tá? Então, assim, tem total apoio meu. Ok? Ok, presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer questionamentos? Não? Eu também gostaria de usar da oportunidade e até para deixar bem claro que assim, na própria fala, né, do subcomandante Alexandre, existe interesse do comando em investigar e ir atrás que se existam pessoas dentro ou dos bombeiros militares ou dos voluntários que estejam causando algum tipo de mal-estar, que as pessoas se dirijam ao comando, que façam as reclamações por escrito, ou que se tiver alguma comprovação, que acho que é disso que trata, né? Que eu, como funcionária pública também, a gente sabe dos trâmites legais que tem a necessidade de qualquer denúncia em relação aos funcionários, né? A gente precisa de base legal para abrir qualquer processo administrativo que seja. Então, é difícil muitas vezes quem está à frente do comando tentar resolver alguma situação se não tem a materialidade, né, da comprovação. Mas, com certeza, com o apoio de todos e com a parceria da comunidade, se alguém tiver, né, alguma comprovação disso, né, que venha a agregar. E, muitas vezes, a gente acaba levando esse tipo de situação adiante e acaba causando um desgaste que as únicas pessoas que vão sofrer são a comunidade, né? Tem questões, às vezes, que a maturidade nos ensina que, às vezes, é melhor a gente relevar, se a gente não tem como comprovar, e tentar resolver da melhor maneira possível, assim, a fim de que a população não sofra mais, né, com relação a isso. E eu acho que é isso, né? Mas, assim, para fazer esse chamamento para a comunidade. Qualquer reclamação, ela deve ser oficializada ou por escrito, independente se seja de algum membro de qualquer, né, da corporação, de bombeiro comunitário, dos próprios bombeiros comunitários que queiram fazer, mas essas declarações, elas precisam de, no mínimo, serem escritas, né, ou terem comprovação. Posso fazer só mais uma pergunta, por favor, presidente? Sim, por favor. Major, conforme a gente conversou, né, teve uma situação aí de uma criminosa que utilizou um perfil fake, né, e acabou, é que nem o senhor é pai de família e o senhor também é comandante dentro dos bombeiros. A pessoa pode lhe julgar como pai de família, mas a pessoa também pode lhe julgar como comandante dos bombeiros, mas não se misturam as coisas, porque o senhor pode ser um excelente pai de família e nem tanto como comandante. Perfeito. Ou vice-versa. Né? Então, a pessoa criminosa que usou esse perfil fake, né, ela pode me julgar dentro da posição de vereador, porque eu usei essa tribuna aí para comentar
aquilo que chega a nós, porque a gente também não sai comentando simplesmente imaginação. Se chega ao nosso ouvido é porque já tem muita coisa atrás. Então essa criminosa, usando um perfil fake, né, acabou atingindo a mim, a minha esposa, a memória da minha filha, a minha filha, aos meus parentes, aos meus amigos e aos meus conhecidos. A gente já tem um pessoal de TI aí buscando a informação para que a gente tente encontrar essa criminosa, né, que se esconde atrás de um perfil fake para falar inverdades, ou, pelo menos, se forem verdades, que tragam as comprovações, como o senhor mesmo comentou. Perfeito. Qual é a minha solicitação? Que o Corpo de Bombeiros, até porque o linguajar utilizado na postagem dessa criminosa, o linguajar utilizado foi uma linguagem bastante polida e de bastante conhecimento. Vereador, só para encerrar, que é um prazo de 1 minuto para questionamentos. Eu né? já estou terminando, obrigado. Então, eu só gostaria de saber também que a corporação, também dentro do seu conhecimento e dentro das suas qualificações, auxiliasse na busca dessa criminosa que se esconde atrás de um perfil fake. Muito obrigado. Ok. Posso? Sim. Quando a vereadora falou ontem, né, nós conversávamos, dizer novamente que esse criminoso ou criminosa, né, isso é muito grave, isso afeta muito a vida da gente, né? E conversávamos ali para os vereadores, de repente pedir um apoio da Polícia Civil ou de TI, né, para esclarecer isso, né? E podem ter certeza, né, se for identificado que algum militar ou algum BV fez isso, severamente vai ser apreciado isso, ok? Tá? Então, assim, nós temos total interesse de saber isso aí, né, sendo, né, criminoso ou criminosa, a gente tem total interesse em saber quem é essa pessoa e, se estiver dentro de nós, não merece estar à frente do Corpo de Bombeiros de Estância Velha. Uma das melhores cidades que se tem para servir em todo o Rio Grande do Sul, né? Nós atendemos aqui, a cidade que mais atende no estado pré-hospitalar é Estância Velha, né? Então é uma escola. Então, uma pessoa que faz isso não merece usar nenhuma farda cinza e nenhuma farda azul. Ok? Então temos total interesse em saber quem é essa pessoa. E, por favor, aí, se houver alguma possibilidade de conseguir uma influência da Câmara de Vereadores para apurar isso aí o mais rápido possível, né, a gente tem total interesse em saber a autoria. Mais nenhum vereador? Mais alguém gostaria de se manifestar? Não? Então, a gente agradece a presença do senhor Alexandre Sório Nunes, e a presença de todos os bombeiros militares e também dos bombeiros voluntários que se fizeram aqui presentes nessa noite. E no que depender dessa casa e também do nosso apoio, do nosso esforço aqui, né, como ente político, a gente deseja também que a situação se resolva, não só se resolva, mas que a gente possa dar continuidade ao belo trabalho que sempre foi realizado em conjunto, né, por todos vocês, né? Muito obrigada a todos vocês. Seria isso. Obrigado. O senhor está dispensado. Muito obrigado. Esgotada, então, a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador João de Godoy. Senhora Presidenta, a mesa, colegas vereadores, funcionários da Casa, a imprensa Sandra Costa, ao comandante, ao subcomandante e demais da Brigada, a vereadora Mana, vereador Plínio Hoffmann e os bombeiros voluntários, a mamãe do Adriano, que está fazendo muita falta, e nossa corporação de bombeiros. O Beto já foi homenageado por essa casa como motorista dos bombeiros voluntários. Só quem já foi socorrido pelos bombeiros voluntários sabe o que é o trabalho que os bombeiros fizeram. Fazem
porque eu já fui socorrido pelos bombeiros. Quando eu infartei aqui na Nova Estância, em poucos minutos os bombeiros estavam lá me socorrendo, trazendo para o hospital. E o meu familiar também já foi socorrido pelos bombeiros. Então, nada mais justo que nós lutarmos junto para conseguirmos levantar de novo esses bombeiros voluntários. Porque eles fazem um trabalho muito bom, um ótimo trabalho para a comunidade de Estância Velha. Quando foi comentado que os bombeiros voluntários não seriam mais fazer parte do Corpo de Bombeiros, a aflição das pessoas que nos perguntavam se era verdade. Eu digo não, pelo que eu sei não, eles vão continuar. Eu espero que vão continuar, porque é o Corpo de Bombeiro que socorre as pessoas nas horas que mais precisam, viu, comandante? Isso jamais poderá ser extinta. Também nós temos a presença da doutora Isaura, do Executivo Municipal. Eu estive afastado uns dias agora da Câmara, problema de saúde, que tem uma série de problemas de saúde e terei que fazer cirurgias. Então, hoje eu estou aqui e uma noite muito bacana pelos voluntários, que eu quero que vocês continuem. Dona Marlene, nos ajuda. Eu sei que o Adriano está, espiritualmente, ele está conosco nessa noite aqui. Um ótimo trabalho que ele fazia nos bombeiros. Então tem que ter o reconhecimento. E eu espero que continue. Eu espero que se apresentem mais voluntários para trabalhar no Corpo de Bombeiros. Porque eu me recordo muito bem quando foi criado o Corpo de Bombeiros Voluntários. Foi na administração do Renato e o Gringo era o vice-prefeito. Isso foi, né, o Beto? O Beto acompanhou desde o início, né, Beto? Foi muito elogiado, muito bom para o nosso município. E tinha um comando muito bom. Eu agradeço a todos por ter vindo essa noite aqui. E eu ainda não me sinto muito bem. Boa noite a todos. Obrigado. Vereadora Márcia Ribeiro. Não fará uso da palavra. Vereador Sérgio Verli. Vereador Carlos Boni. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidenta, aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, às pessoas que se fazem hoje aqui presente e às pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais. Um pequeno comentário sobre essa questão dos bombeiros. Foi falado e muito bem falado hoje pela nossa colunista Sandra Costa, a questão de gestão. Não é fácil gerir, é claro, um sistema militar e um sistema voluntário e tudo mais. Deixo aqui minha sugestão, já deixei a outra vez, das duas uma. Ou quem está gerindo não está tendo habilidade, né? Não está tendo habilidade por alguma coisa, então a gente tem que ver, ou a gente modifica quem está gerindo no momento Estância Velha, ou essa pessoa dali a pouco tem que ter um pouquinho mais de trabalho junto com o senhor, pela sua simplicidade e o seu respeito em falar, para aprender a trabalhar de acordo, né? Porque nós precisamos dos dois bombeiros. Isso é fato claro, né? Agora tem que se entrar aí, conciliar essa ideia aí, trabalharem junto. Agora isso, o senhor bem sabe, como uma prefeitura, como uma Câmara de Vereadores, exige uma gestão, exige uma pessoa que faça essa gestão. Então é uma questão de habilidade.
Esperamos que no futuro a gente possa não mais falar dos problemas e sim das soluções, e agradeço muito a presença de vocês aqui, assim como dos voluntários também. Dito isso, quero deixar nosso elogio, é claro, como a gente falou, já fez uma homenagem há pouco tempo atrás. A Escola Silvino Ritter foi muito bem para o Peru, nos representou muito bem, tanto a Silvino como a Marechal Cândido Rondon. Mostra que o estanciense dentro da escola está deixando a sua marca, está levando a sua marca para fora. Já não é a primeira vez que nós temos uma escola premiada fora do Brasil. Foi para lá e na categoria de Química trouxe o primeiro lugar com a cola de isopor, reciclando azeite e reciclando também o próprio isopor. E está classificada para a Argentina em 2020. Também, da Marechal Cândido Rondon, sobre o projeto de compostagem que ficou em terceiro lugar. E também está classificado para México em 2020. Da Escola Silvino nós temos a Lucinei, a Rafaela e a professora Gilciane, né, tutoriando. E da Escola Marechal Cândido nós temos a Gabriele, a Vitória, né, com o professor Giacomo Rafael. Então aí meus parabéns às duas escolas, meus parabéns à Educação de Estância Velha. Acredito que aí, mesmo hoje enfrentando alguns problemas na educação a nível estadual, a gente em Estância Velha está conseguindo aí fazer a diferença para as nossas crianças no futuro serem melhores pessoas, nesta casa, na casa de baixo e em todo o município. Fica aí nossos votos. Tendo em consideração, e outra vez falando sobre a educação, nós estivemos fazendo uma visita recentemente à Universidade de Caxias do Sul, com o intuito de trazer um polo da UX aqui para a Estância Velha. Então foi solicitado que eles façam aí um levantamento, né, para ver a questão de pessoal e tudo, a questão de demanda e tudo mais, para que venha para cá. A gente sabe muito bem que a UX é uma universidade com bastante envolvimento comunitário, além de ser uma das maiores do Rio Grande do Sul, uma universidade enorme, a gente esteve passeando por lá. Inclusive tem um projeto lá muito interessante, a questão de um robô, que tu faz a solicitação, o robô faz todo o pedido, tudo te entrega. Então são coisas que vêm a agregar. E esse tipo de coisas a gente quer aqui em Estância Velha. A gente quer somar o nosso pessoal, a nossa população, que tem uma qualidade ímpar, assim como imagino que cada município fale dos seus, mas nós vamos falar dos nossos, a pessoas, a empresas, a universidades, a todas as referências que forem possíveis que venham para a Estância para somar, né? E dar mais condições aí aos nossos alunos, até porque a Universidade de Caxias do Sul ela tem um preço diferenciado, então a gente vai estar trazendo a possibilidade de fazer um terceiro grau, né? A possibilidade de fazer um terceiro grau aí para muitos mais dos nossos estancienses. Fica aí a nossa visita, o nosso agradecimento ao reitor e à pró-reitora de lá. Fomos muito bem atendidos, muito bem recebidos, né? E nos enviaram de volta à Estância Velha com a esperança de, quem sabe, nós termos um polo da UX no futuro aqui. Sobre a questão da emenda para a Defesa Civil, com certeza todos a favor, não tenho o que falar, a gente sabe muito bem o que acontece. Eu já tive vendo várias vezes a situação de trabalho de vocês aí, em várias situações, inclusive no loteamento onde eu moro, e são merecedores de cada centavo para que possam se equipar cada vez mais e realmente prestar um melhor serviço à Estância Velha. Fica o ponto de interrogação do porquê essa melhoria tão necessária e importante para vocês tenha que passar por esta casa para ser reconhecida. Porque isso deveria de brotar... Solicito meu espaço de liderança, senhora presidenta. Concedido. Obrigado. Isso deveria de brotar do próprio Poder Executivo, que é quem tem essa obrigação de executar e de correr atrás quando tem o problema. Então isso já deveria de ter vindo de lá, a lei orçamentária já deveria de ter vindo prevendo isso. O mínimo que vocês precisam é um bom carro, o mínimo que vocês precisam é os abafadores, é uma boa roupa para não correrem risco e não depois nós termos que estar aqui velando alguém que foi ali para cuidar do estanciense. Esse é o mínimo. Então fica aqui meu sentimento, que isso já não tenha vindo do Executivo para cá. Que a gente tenha que ter tido intervir, tanto na oratória do colega Diego e todos os colegas juntos, que nós tenhamos que mais uma vez intervir para fazer aquilo que seria obrigação do Executivo já vir para cá pronto. Mas enfim, estamos aqui para ajudar o máximo possível, no que for possível e estiver dentro do nosso alcance. Quero também deixar meu agradecimento ao Mauro Bergamo, morador do Rincão Gaúcho, mora quase em frente à Escola Marechal Cândido Rondon,
e tem a sua loja, a ferragem, loja de pintura, ali no Rincão dos Ilhéus. Cidadão estanciense caprichoso, tem toda a quadra em frente à sua loja limpa, pintada, ele e os vizinhos, ao redor da sua casa, em frente à escola, ali aonde pode, tudo caprichado, tudo bonito, tudo pintado, não pede nada para ninguém, vai lá e faz. Esse tipo de cidadão, e nós temos muitos em Estância Velha, esse tipo de cidadão faz a diferença numa comunidade. Então fica aqui o meu obrigado e meu agradecimento ao Mauro Bergamo, fazendo mais do que precisaria. E às vezes temos tantas pessoas ao nosso redor que não fazem o que lhe compete. Então fica aí nosso agradecimento merecido a Mauro Bergamo. Outra situação, como já foi comentado na semana passada aqui, entrou em contato comigo a Juliana Bauerman, né, a mãe do Eduardo Bauerman, que passou por aquela situação de discriminação, de racismo, que atiraram um cipó e coisa e tal, enfim, coisa de gente que não tem muita coisa entre uma orelha e outra, né? Ou seja, não deve ter um cérebro, então são pessoas que se acham superiores e acabam julgando a pessoa pela altura, pela cor, pelo sexo, e enfim. Então esse nosso estanciense passou por essa situação e, em agradecimento à mobilização que o povo estanciense está fazendo, entendeu? E como por toda a situação, me fugiu a palavra agora, por toda a situação que esse rapaz e que essa família agora, desmerecidamente, estão enfrentando, em agradecimento, ele vai estar promovendo agora, dia 22, se não me equivoco, um jogo beneficente no município. Vai ser feito um jogo beneficente no município, vai ser feito na Ponte Preta, vai ser feito também um almoço ali para aquelas pessoas que quiserem fazer por adesão, puderem participar. Todo esse dinheiro depois vai ser revertido em benefícios também. O que eles estão solicitando? Estão solicitando aí brinquedo, né? Brinquedo para as crianças, cama elástica, escorregador, cestas básicas para poder distribuir. Então até solicito aqui, senhora presidenta, que a gente possa deixar o número da Câmara Municipal aqui, para que as pessoas que tenham interesse em ajudar nessa causa e nesse momento festivo, onde o Eduardo vai estar trazendo a família, para a gente estar aqui junto celebrando, né? Celebrando mais uma vez a vitória sobre o racismo, mais uma vez a vitória sobre o racismo. Então, que a gente vai estar aqui celebrando, gostaria de deixar o telefone da Câmara para que as pessoas que queiram doar alguma coisa e colaborar com esse momento, com esse evento aqui em Estância Velha, possam estar entrando em contato com a Câmara. A gente vai procurar destinar um local, né, ou então marcar o dia para que as pessoas levem lá. Vou estar conversando também com a presidenta da Ponte Preta, para que a gente possa, então, de repente, estar destinando um local lá, para que esse evento ocorra. E o povo estanciense, que sempre se mostrou tão fervoroso, né? Tão bairrista, né? Tão apaixonado pelo que nós realmente somos e queremos, e nós somos um povo povo plural, um povo plural. Então eu tenho certeza que o povo estanciense outra vez vai estar presente aí, no mínimo, para estar junto lá e bater palma para pessoas que passaram por esse tipo de situação. Fica aí o nosso agradecimento a todas as pessoas presentes, as pessoas que nos assistem, e um ótimo fim de semana a todos. Só, vereador Carlos, solicito que depois passe a recepção da Câmara de Vereadores, telefone de contato e orientação sobre onde pode ser entregue as doações e tal, para a gente poder estar orientando as pessoas que entrarem em contato pelo telefone da Câmara daí. Vereador Diego Francisco? Eu não farei uso da palavra. Vereador Lotário Sevo? Cumprimentando a senhora presidente, cumprimento também o secretário da mesa, vereador Diego, vereadores, vereadora Márcia, funcionários da casa, Dr. Felipe, todos em nome do subcomandante, boas-vindas aos bombeiros militares, bombeiros voluntários, demais representantes, demais autoridades aqui presentes. Quero
usar o meu espaço de hoje só para passar para vocês um ofício que eu encaminhei no dia 21 de janeiro de 2019, que diz respeito àquele terreno onde existia o antigo correio, para que fosse revertido à nossa municipalidade. Vou ler rápido aqui, bem breve, o ofício que encaminhei em dia 21 de janeiro de 2019. Foi encaminhado ao Executivo. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho através desse ofício solicitar a Vossa Excelência providência no tocante à devolução de um imóvel de matrícula 8.502 do Ofício de Registro de Imóveis de Estância Velha, que vai em anexo, que foi doado aos Correios pelo município de Estância Velha. O referido imóvel foi doado pelo município de Estância Velha à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a base da Lei Municipal 712 de 81. Entretanto, há um longo período, a empresa de Correios e Telégrafos não utiliza mais esse imóvel, pois agora tem agência estabelecida na cidade e em outro lugar. Saliente-se ainda que o imóvel em questão se situa ao lado do Centro de Cultura do município, sendo de suma importância que esse bem volte a pertencer à municipalidade, porque assim seja doado o destino e almeje o interesse público. Frisa-se ainda que segue acostado a esse ofício fotos que evidenciam a precariedade e abandono do imóvel, sendo imperioso que este volte à titularidade do município de Estância Velha. Quanto aos aspectos jurídicos, vê-se que no artigo 2º da Lei Municipal 702 de 81, dispõe que a área doada pelo artigo anterior destina-se exclusivamente para a construção de um prédio para a agência local da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ao analisar o disposto do artigo 2º, observa-se que há uma cláusula de reversão implícita ao exarar que a área doada deva servir exclusivamente à Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos. Ao examinarmos a situação do imóvel doado pela municipalidade, percebe-se que o mesmo está em situação de abandono total, não visando de forma alguma a finalidade pública proposta na lei municipal, já citada nesse ofício. O parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 8.666 de 1993 descreve que toda doação feita pelo Estado deva conter um encargo de interesse público e ser cumprida pelo donatário, sob pena de reversão da doação. Tal encargo deve consistir, no mínimo, em uma destinação específica do bem. Eu me lembro bem que na oportunidade fomos até na frente do correio, entreguei em mãos da prefeita o ofício e que até hoje jamais recebi alguma... Vê se foi... Aliás, faz meio ano atrás, a jurídica da prefeitura me falou que o correio tinha pedido para construir ali a sua agência. Duvido, porque também já nem estão construindo mais, eles alugam e não constroem. Eu gostaria, se existe esse documento, que fosse me enviado para mim, para que pudéssemos dar andamento, de repente, a este ofício que foi encaminhado a eles. Porque se fala tanto em problemas, em crise financeira do nosso município, então eu acho que nada mais certo do que rever esse imóvel, de repente, para ser leiloado, para talvez sanar um pouco o problema que existe. Quero falar também de uma lei municipal 2300. Só um minutinho. Espaço de liderança, sim. Espaço, vereador. Depois desse do resto que sobrar. De uma lei que existente no município, Lei 2383 de 28 de 11 de 2018. É uma lei minha que cria o programa Doe ou Restaure uma placa de nomenclatura nas vias públicas do município de Estância Velha. Faz um ano que essa lei existe e não fiquei sabendo, através do
executivo que foi feito alguma visita a alguma empresa do nosso município. Porque temos um problema sério com as placas das nossas ruas, não só nas ruas, mas também na entrada da cidade, na saída da cidade. E eu vejo que de nada, durante esse um ano aí, nada foi desenvolvido para que a nossa cidade, pelo menos, tivesse as nossas placas nas ruas e nas entradas da cidade. Inclusive, existe uma reclamação muito forte já dos Correios também, que não tem mais como achar o pessoal, porque não existe mais o nome das nossas ruas que dê para ler. Era isso, presidente. Muito obrigado a todos. Vereador Euclides Tizian, não vai fazer uso? Vereador Valdecide Vargas. Cumprimento a presidente da casa, presidente Veridiana, em nome dela, os demais membros da mesa, os vereadores, colegas, a vereadora Márcia, doutor Felipe, os demais colegas de trabalho da casa. Cumprimento o Beto, bombeiro, um dos mais experientes, não vou dizer mais, né, Beto? Os mais experientes bombeiros voluntários. E em teu nome, cumprimento os demais voluntários da casa. Cumprimento o Major Soares, em nome deles, os demais bombeiros militares. E quero aqui em especial cumprimentar o seu Dorli, Rosinha, o Celso já foi também, que também é maquinista que trabalhou comigo no Rincão. Em nome deles, a todos presentes nessa noite. Não posso deixar de dizer aqui que o Rosinha é um professor, né, Rosinha? Naquela máquina lá, o seu Dorli sempre dizia: Rosinha trabalhando na reta, meu caminhão não é esfolado, né? A Santa Rosa também, né, Santa Rosa? Não fica com ciúme não, que eu estou te vendo aí, tá escondido atrás do óculos lá, o cara não enxerga direito ele, né? Grande Santa Rosa, 2 maquinistas bons, não sei por que Santa Rosa. Gente da região noroeste só pode estar bom, ou não também, né? Só tem duas opções. Pessoal, vereadora Mana, vereador Plínio também, as demais pessoas então da casa. Primeiro quero aqui agradecer e também elogiar a Lojas Quero Quero, Estância Velha, pela atitude que teve já. Bom, eu fui o 2º ano convidado como construtor. Eu trabalho na área de construção civil. Antigamente podia dizer, eu sou pedreiro. Hoje, se dizer pedreiro, o Soares vai botar o pessoal dele em cima de nós. Eu digo, Django. Mas não, é construtor, tá, gente? Então, nessa área aí, o pessoal da Lojas Quero Quero convidou o pessoal que trabalha nessa área aí para um jantar de agradecimento, o pessoal que indica a loja, aquele cliente. Então, pouco se vê isso, né, presidente? De um reconhecimento, né, do pessoal que trabalha trazendo, né, clientes ou seja, trazendo renda para aquela loja, para aquele comércio. Então, parabéns aí ao gerente da Lojas Quero Quero e os demais funcionários pela atitude. Também quero cumprimentar o executivo. É difícil eu vir aqui falar isso, né? Mas é verdade, tem que ser dita. Cumprimentar o executivo por ter feito então um concurso de bombeiros voluntários, que sábado a gente teve na formatura de mais 6 guardas. Boa, bombeiro, estou com os bombeiros na cabeça aí. Não deixa de ser bombeiros também, né? Mas as guardas municipais, foi mais 6 guardas que tiveram a formatura no sábado passado. Então a gente sabe que da dificuldade que tem hoje o executivo para cumprir a folha e tudo, mas para nós, estanciense, cada um guarda que está na nossa corporação, que vem a somar, ele auxilia em muito a nossa brigada militar, né? E a nossa segurança do município. Então, parabéns aí à atitude e parabéns aos guardas, sejam bem-vindos, espero que façam o que os demais colegas estão fazendo, usando essa farda mesmo, com amor e dedicação, né?
Falando nos guardas também, eu vou me solidarizar com a situação da Marciele, que a gente vê mais uma policial militar que a gente perde no Estado, né, no dia de ontem, atropelada por um bandido, pode-se dizer, tranquilo. Mas foi feito jus por isso, porque terminaram com 3 desses bandidos, uma pessoa trabalhando, né, uma pessoa que está ali fazendo seu trabalho, né, inibindo um bandido, um vagabundo desses de continuar metendo horror na comunidade, no pessoal. Isso foi aqui no Vale do Taquari. E perdemos mais uma soldada no corpo da Brigada Militar. Então a gente fica aí, nossos sentimentos a toda a família da Marciele, que é aqui da região de Cachoeirinha, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, quando a gente esteve em Cachoeirinha lá, onde meu sogro morava ali. Então, uma grande pessoa, uma simplicidade muito grande. A gente sente muito isso, né? Cada uma pessoa que a gente perde, tanto na militar, na guarda, ou seja, no civil, ou seja, um de nós. Então, todo mundo sente, mas tem pessoas que trabalham e faz jus àquela farda. Faz com que seja valorizado. Então, fica aí minhas palavras de conforto também de felicidade. Eu peço o espaço de liderança do colega Sérgio, se me permite. O vereador Sérgio concede? Sim. Obrigado, presidente. Então, também dizer que fica aí, Márcia, o meu agradecimento também, a teu esforço também, aos colegas da Comissão Especial, pela emenda feita, e dizer da importância, Márcia, a gente está junto nessa discussão e lutando, e é tão importante os vereadores que participam, que podem participar das comissões, sabe dos nossos debates. É isso aí, quando um vereador traz a ideia, é debatida em conjunto, e então é plausível da tua iniciativa, né? A gente sabe o quanto é necessário a obstetria em Estância Velha, a necessidade que se faz das nossas mamães ter os bebês aqui no nosso município, o transtorno que é, não digo que São Leopoldo não esteja à altura, não, que ao contrário, lá tem recursos, quem sabe até melhor que nós temos, com certeza hoje melhor, né? Hoje nem temos instância, mas quando tínhamos, lá hoje tem mais recurso. Mas a importância de nós ter no nosso município de volta, a gente sabe disso, tá, Márcia? Então, parabéns à tua iniciativa e os demais colegas da comissão também. O Diego também foi muito feliz, Diego, né, de trazer a ideia. Eu trabalhei na subprefeitura lá, eu sei muito o que faz, né, as obrigações que se deita em cima das costas da Defesa Civil de Estância Velha, de qualquer Defesa Civil. Mas esse pessoal que trabalha na Defesa Civil, vereadora, presidente, tem uma carga extra muito grande. E quando ela não tem condições, não tem material, não tem equipamento, não só dificulta o atendimento, como traz risco para as pessoas que ali estão, né, se disponibilizando a trabalhar na Defesa Civil. Então é mais que justo nós, representantes da comunidade, fazer o melhor ou enxergar melhor essas entidades, esse pessoal que se dispõe, né, a dar um auxílio a mais para a nossa comunidade de Estância Velha. Então, parabéns a vocês por ter recebido esse expressivo valor, né, que tenho certeza que vai ser de muito bom uso para a nossa comunidade de Estância Velha. Que isso, tenho certeza que quem está lá vai saber usar muito bem. E também eu fico preocupado que a segunda vez, em menos de mês, que o pessoal nos cobra muito o nosso recolhimento de lixo. Então, mais uma vez, nós viemos aqui, eu venho aqui nessa tribuna pedir que o Executivo Municipal faça o mais rápido possível valer o dever, né? E também que tenha o direito da comunidade de ser recolhido o lixo, porque não tem coisa mais braba de tu ver, os montes de lixo que o pessoal pega e coloca nas esquinas, onde, por costume, os caminhões passam para retirar, e o caminhão não vem no dia seguinte, fim de semana, no Rincão, por exemplo, dava nojo de passar, realmente dava nojo de passar nas ruas, tu vê aqueles montes de lixo ali, é cachorro, é gato rasgando aquilo ali, as pessoas juntam, daqui a outro dia de manhã está lá tudo rasgado de novo. Então, por favor, é o mínimo que se deve ter, a coleta de lixo tem que ser feita nos dias certos. Muito me deixa triste isso aí, revoltado por falta de pagamento, que não pode ser. Porque se é cobrada a taxa de lixo, de limpeza, tem que ter essa limpeza nas ruas, tá?
No mais, fica aqui meu obrigado a todos que aqui estão para nos assistir, por um motivo ou outro. Espero encarecidamente que, em nome do nosso querido Major, né, e também os bombeiros voluntários do nosso município, que se faça o mais rápido possível, né, que se tenha o mais rápido possível a diretoria, e aonde essa diretoria tenha um líder, que tem que ter, junto com a nossa líder dos militares, que se tenha diálogo e respeito dos dois lados, principalmente respeito dos dois lados. E em qualquer momento, eu sempre digo, aonde tiver um líder, aquele líder é obrigado a ter, tanto nos militares como nos bombeiros voluntários, mas ele tem que ter os seus poderes e respeitar esses poderes, né? Quando o presidente desta casa aqui, eu tive isso também como a vereadora tem hoje, a presidente. Nós tínhamos a liderança, mas quem decidia era todos juntos. Espero que isso seja feito, que é isso que Estância Velha quer. Voluntários para nós é essencial. Deixou muito bem claro o nosso comandante que não temos efetivo suficiente, mais um motivo para nós valorizar e respeitar os voluntários. Tá? E gostaria, presidente, de só pedir que, se possível, mandar para essa casa a data do curso dos voluntários, se possível. Se tiver agora, posso até divulgar, ou peço para o presidente depois divulgar a data. A gente já solicitou o comando que encaminhasse ofício, né? Ok, então tá bom, muito bem. Então, deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui, também quem nos assiste nas redes sociais. Uma boa semana a todos. Eu acredito que o Corpo de Bombeiros irá encaminhar o ofício informando os dados necessários e para que a gente possa estar divulgando aqui. E também fazendo a leitura nas correspondências para que toda a comunidade fique sabendo. Nesse momento, eu vou passar os trabalhos da mesa para o vereador Lotário para fazer uso da tribuna. Cedido à tribuna. Senhor presidente, dispenso os cumprimentos por já tê-los feito. Primeiramente, gostaria aqui de parabenizar a todos os alunos. Não só aqueles que foram, né, para fora do país representar a nossa cidade, mas a todos os alunos da nossa rede municipal e também a todos os professores, nossos professores municipais, que apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que o ensino no nosso país vive, eles mostram que nosso povo ainda tem raça, né? Ainda tem coragem e com muito esforço, né? Buscando recursos, principalmente financeiros, que são precários, foram para fora do país, muito bem nos representaram e trouxeram títulos. Então, fica aqui o reconhecimento de todo o Poder Legislativo, né, em nome dessa Casa de Vereadores, a todos os alunos, alunas, professores e professoras da nossa rede municipal de ensino. Com relação a 2 pedidos de providência meus que foram encaminhados a respeito de revitalização de praças do bairro Bela Vista, acontece que o bairro Bela Vista tem 2 espaços públicos que, teoricamente, deveriam ser espaços recreativos, praça, ambiente onde as pessoas pudessem ter uma academia, né, também ao ar livre. E desde 2017 a gente vem requerendo junto ao Executivo, eu diria até mais do que 2 espaços, porque além desses 2 espaços que eu solicitei, um é na Avenida Walter Klein e outro é na Rua Leopoldo Albino Hermann. Um deles fica junto à unidade de saúde do Bela Vista, que inclusive poderia estar sendo utilizado pelos próprios profissionais de saúde que ali atuam para um espaço de atividade física. Nós temos uma professora de educação física que realiza atividade com grupos educativos e ela utiliza associações, utiliza outros espaços e poderia estar utilizando ali no entorno da unidade de saúde, que se tivesse calçada, que é da responsabilidade da prefeitura fazer, né, tem uma área verde, tem um lugar amplo, tem um lugar maravilhoso que pode ser aproveitado para realizar atividade física e atividades educativas com a comunidade que a gente não pode usar, porque até hoje não foi revitalizado. E existiu uma promessa da atual gestão em revitalizar.
esse local. Uma promessa de que seria feito calçamento, que seria feito calçada, que seria colocado academia ao ar livre, tanto nesse espaço como nos outros 3. É um bairro que não tem nenhuma praça em condições de uso. Assim, que seja de fácil acesso e que todas as pessoas do bairro ali possam usar. Então, a gente solicita encarecidamente que o Executivo volte seus olhos um pouquinho ao bairro para tentar melhorar, ou pelo menos um desses espaços esteja em condições adequadas para aquela comunidade poder estar fazendo uso. Gostaria aqui de agradecer também, né, a colega enfermeira e também vereadora dessa casa, Márcia, pela emenda, e a todos os vereadores pelo apoio e aprovação dessa emenda, e a preocupação de todos os vereadores com o retorno dos partos para o nosso município. Né? Se nosso município tivesse em adequadas condições de gestão financeira, esse valor do pré-sal poderia ter sido usado e não necessitaria desse tipo de emenda aqui dessa casa. Então, uma pena, mas a gente acredita ainda no bom uso dos recursos públicos pelos nossos gestores, e assim esperamos que o façam, né, junto com essa emenda, que o município possa trabalhar para que a gente possa ter novamente um centro de parto humanizado aqui no nosso município, e que os partos voltem para o nosso hospital. Por quê? Não que as nossas gestantes não estejam, né, estejam deixando de ser atendidas, mas isso está gerando um transtorno muito grande em alguns encaminhamentos para as gestantes, principalmente para as equipes de saúde, onde em algumas situações essas gestantes acabam pipocando de um lado para o outro e deixando de muitas vezes ter seus problemas resolvidos, que antes era tão fácil, né, se resolvia rapidamente. Me permite uma parte? Sim, por vereador. favor. Só para complementar que, além né, do não atendimento mais das nossas gestantes, aqui no município a gente não tem mais atendimento em urgência em ginecologia. E a gente está enfrentando problemas sérios em relação a isso, né, de atendimento, por não termos mais ginecologista dentro do hospital, que é uma especialidade básica, né? Inclusive com problemas graves, né, de hemorragias, enfim, sérios problemas que a gente acaba ficando sem ter referência dentro do município. Então, é de interesse de todos aqui dessa casa que esse centro seja retomado o mais rápido possível. Já solicito os 3 minutos e 30 segundos que sobraram do meu colega vereador Lotário Sevaldo, por favor. Gostaria de falar aqui, para encerrar, a respeito de uma atividade que a Unidade de Saúde do Bela Vista realizou no domingo, em relação ao Novembro Azul, com relação à saúde do homem. Eu estive participando da atividade também como funcionária do município, enfermeira, e a gente teve uma situação que a mim foi surpresa, e a minha colega enfermeira também, que estava lá comigo, que a gente foi até o jogo de futebol de domingo dos homens para poder tratar de questões de saúde. E lá a gente ofereceu vários exames, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite, e também verificamos pressão e realizamos HGT. HGT é o que mede a glicose do sangue, que é uma das formas também de rastreamento de casos de diabetes. E, para minha surpresa, eu fiquei verificando a pressão e fazendo o HGT, e a gente realizou em torno de 40 testes rápidos, e nem todos passaram por essa verificação. Mas eu acredito que de 25, 30 pessoas verificaram o nível de glicemia no sangue. E em torno de 50% desses homens tiveram sua glicemia alterada. Pessoas jovens, só que com a maioria com sobrepeso, né? E aí a gente entende por que muitas vezes num jogo simples de futebol a pessoa acaba tendo morte súbita, porque a gente acaba descuidando da saúde. A maioria desses homens com casos de diabetes na família. Tivemos pessoas que a gente encaminhou depois para consulta no Rincão, no Campo Grande. 2 pessoas já me procuraram hoje na Unidade de Saúde de Bela Vista para rastreamento precoce da diabetes. Então, foi assim um dado alarmante,
que nos chama a atenção, e hoje nós recebemos também um cartaz, até que veio, né, ao encontro dessa atividade que a gente fez, que o Lions está desenvolvendo uma campanha de prevenção precoce da diabetes. Então, um alerta e um chamamento, né, e até uma sugestão para a secretaria, e nós iremos trabalhar novamente no ano seguinte com isso, para que nesse mês, direcionado aos homens, que a gente possa ir até esses espaços. Né? Todos os bairros têm times de futebol que fazem, né, suas atividades de final de semana, que a gente possa atender até esses espaços e estar captando essas pessoas. São pessoas jovens, que se a gente captar na faixa etária de 30, 35, 40 anos, a gente vai conseguir evitar consequências e sequelas severas, né, vindas da diabetes. Então, assim, foi uma atividade, para mim, de grande sucesso, no sentido de rastrear, né, diagnóstico precoce de doenças crônicas, né, degenerativas, né, se não tratadas. E fica aqui a dica da secretaria para poder estar expandindo essa atividade com outras das equipes, já lhe concedo a palavra, para que a gente possa captar, quem sabe, mais homens, né, com esse tipo de problema, porque a pessoa acaba deixando de se cuidar. A gente sabe como é que é, né? A mulher já é um pouquinho mais cuidadosa, os homens talvez nem tanto. Então, um dado que a mim me chama muita atenção e que a gente tem que começar a pensar em outras estratégias para poder estar captando essas pessoas e tendo um diagnóstico mais rápido, né, desse tipo de doença, por favor. Só para reforçar e lembrar, vereadora, que o ano passado, nesta época, nesta casa, no mês de novembro, porque dia 14 de novembro se comemora o Dia Nacional, né, de Prevenção à Diabetes, nós aprovamos uma lei municipal, criando a Semana Municipal, né, de Prevenção à Diabetes. Inclusive vieram pessoas, a coordenadora do Estado, né, da associação, lembra? Lembro. Então já se faz um ano da lei, é outra lei que o Executivo não colocou em prática, não foi regulamentada, né? Apesar das unidades de saúde fazerem os seus trabalhos, né, que nem a própria unidade agora no final de semana fez o rastreamento para diabetes, mas por parte do Executivo, né, essas coisas não saem do papel. Então, sinto muito, né, de que esta casa aqui tem esta preocupação. Minuto, vereadora. Já posso? Obrigada, estou concluindo. Mas que da parte do Executivo isso não tenha sido regulamentado. Obrigada. Sim, muito bem me lembro. Mas, enfim, fica aqui, então, né, nossa solicitação executiva, e fica a dica também para a Secretaria de Saúde, para que a gente possa dar mais ênfase a isso, né, e a toda a comunidade também que preste atenção aí no refrigerante e no doce. Uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares. Devolvo os trabalhos à presidente. Presidente. Por favor. Eu só quero dar um abraço e um beijo aí no meu filho, Djanguinho. Sim. Está de aniversário hoje, está fazendo 1 aninhos, e eu tenho certeza que ele está na frente do telefone da mulher lá, acompanhando nós aí. Então fica aí, que Deus abençoe e proteja o meu filho com muitos, muitos anos de vida, com saúde e paz. Obrigado, presidente. Parabéns, vereadora, ao senhor, ao seu filho, a esposa também, a toda a família. Que seja sempre uma criança muito iluminada e abençoada. Só antes de finalizar, gostaria aqui de fazer mais um chamamento a toda a comunidade, que faltam 12 dias para finalizar o prazo para o cadastramento biométrico. Em torno... Oi? 12? Engraçadinho. Não é 13 nem 14, é 12 dias, né, para o cadastramento biométrico, e ainda falta em torno de 10.500 eleitores estancienses para fazer o procedimento. A gente lembra que isso pode acarretar cancelamento, irá acarretar cancelamento do título eleitoral, e isso fará com que a pessoa seja impedida de votar, impedida de obter passaporte, de se inscrever em concurso público ou de tomar posse de concurso público, receber vencimentos, remuneração, salário, provento, se for funcionário público, participar de concorrência pública ou de eleições, obter algum tipo de empréstimo bancário, matricular-se ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino
oficial ou fiscalizado pelo governo praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda, obter certidão de quitação eleitoral. Então, terá uma séria repercussão para quem não fizer isso, né? As pessoas que ainda não fizeram, né, seu cadastramento biométrico, por favor, dirijam-se ao cartório eleitoral ou podem entrar em contato também por telefone ou por WhatsApp, né? A gente tem disponível aqui no nosso site, né, o telefone no site da Câmara, e só é necessário documento oficial com foto e um comprovante atual de endereço no nome da pessoa, ou do pai, ou da mãe, ou de cônjuge. Então, a gente pede encarecidamente e a gente está tentando mobilizar e procurar que as pessoas divulguem também e converse com o vizinho, familiares, colegas de trabalho, para que a gente possa fazer com que a maioria, se não todos, os eleitores realizem seu cadastro para não sofrerem consequências no futuro. Tá? Senhora Presidente, só para complementar a tua informação, eu trabalhei em um período no Cine de Santa Velha, assim como o Douglas Bittencourt, que se faz presente essa noite, e seguidamente a gente atendia pessoas ali que tinham benefício trancado, né, o seguro-desemprego, benefícios sociais ou até mesmo o FGTS. Então, na hora que a pessoa mais precisa, né, aí dá todo aquele transtorno, porque ela não votou. Então, não é só não votar, isso, né, acarreta em várias outras consequências. Então, reforço o teu pedido, né, o pedido da Detiana, para que não deixe de votar, não deixe, né, fique quite então com a sua certidão eleitoral. Obrigada, vereador Diego, obrigada a todos pela presença. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de dezembro de 2019, às 19 horas.